Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Pedimos um pouco da sua atenção para que possamos juntos refletir sobre o seguinte tema: não a mudança do nome da Avenida Solano Lucena, na cidade de Conceição, aqui no Alto Sertão da Paraíba, no nosso Vale do Pinhacó. Olá, meus amigos e minhas amigas. Em nome de uma imensa parcela da população de Conceição, que já deu sua opinião pelas redes sociais, viemos aqui fazer o nosso protesto pelo projeto de lei que propõe e votou a mudança de nome da Avenida Solano Lucena sem o aval da população de Conceição e sem a consulta prévia desta população. Estamos aqui simplesmente para dizer não à mudança do nome da Avenida Solano de Lucena em Conceição. Não queremos nenhuma mudança. Não queremos nenhuma mudança. Você quer que o nome da Avenida Solano de Lucena em Conceição seja mudado? Responda simplesmente sim ou não. Esta deveria ter sido a primeira pergunta da Câmara de Vereadores de Conceição à população de Conceição antes de propor tal mudança e antes de votar tal mudança. Nós, como uma imensa parte da população de Conceição, somos contra a mudança do nome da Avenida Solano Lucena, que é a principal avenida de Conceição e a avenida cartão postal da cidade, para qualquer outro nome. Nós queremos que permaneça o mesmo nome. Simplesmente somos contra a mudança do nome para qualquer outro nome, qualquer que seja, independentemente se ela vai receber o nome de A, B, C ou D. Somente queremos que o nome desta avenida continue sendo o mesmo, pois esta avenida tem este nome há quase 100 anos. Supomos que, tendo em vista que Solano de Lucena, que foi governador da Paraíba 2 vezes e morreu em 1926, e por isto supomos que esta avenida recebeu este nome logo após a sua morte, no calor das emoções dos políticos da época. Queremos deixar bem claro que nós não temos nada contra o possível nome que substituiria o nome de Solano de Lucena, caso o prefeito Nilson Lacerda sancione o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Conceição. Somos contra unicamente a mudança e a forma como a proposta e a votação da mudança aconteceu, sem antes a Câmara consultar a população e sem o aval da população, dos moradores e dos comerciantes desta rua e desta cidade. Se esta avenida foi batizada por este nome, é porque os representantes de Conceição do passado, escolheram este nome por algum mérito do homenageado ou por algum outro motivo, que precisa ser respeitado e não vem a nós agora o caso de fazer o julgamento do mérito desta escolha no passado. O que desejamos é que simplesmente o nome da Avenida Solano de Lucena não seja mudado para nenhum outro nome, por nenhum motivo, somente por isso. Queremos que seja mantido o mesmo nome da Avenida Solano Lucena. A população de Conceição pergunta: que pressa danada é esta para aprovar um projeto que não traz nenhum benefício diretamente para a população e aprovar o projeto no calor das emoções e dos sentimentos, no meio de uma pandemia, com as portas da Câmara fechadas, sem a participação da população? A Câmara de Vereadores de Conceição também aprova às pressas algum projeto social, algum projeto cultural, algum projeto de aumento do salário dos vereadores, dos servidores, algum projeto que venha ser socorro das famílias
carentes dessa cidade, principalmente nesta época de pandemia, em que muitas famílias de Conceição estão desempregadas, estão passando fome, estão sem trabalhar e com outras dificuldades? Imaginem que daqui a algumas décadas, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, quando certamente vai morrer mais um outro filho ilustre de Conceição, porque nós temos muitos filhos ilustres, vão querer mudar o nome de qual rua? Vão querer mudar o nome de qual praça? De qual escola? De qual prédio público? É preciso que seja respeitada as nossas tradições do passado e as decisões dos nossos representantes, dos nossos pais, dos nossos avós do passado. Quero ver se este tipo de mudança aconteceria em cidades como Salvador, como Areia, como Recife, Ouro Preto, Monteiro, que são cidades que respeitam a cultura e a tradição do povo. Imagine então que os vereadores lá da nossa capital, João Pessoa, lá que tem o Parque da Lagoa, batizado de Parque Solon de Lucena, ou na cidade de Patos, aqui no sertão, que tem o nome da sua principal avenida com o nome de Solon de Lucena, desejassem trocar de nomes esses lugares, estas ruas, pelo nome de alguém que no passado mais recente eles julgassem que fizeram algo de mais relevante para a cidade ou para o estado. Sem um aval da população, isto simplesmente não aconteceria e não seria aprovado por uma Câmara que tem bom senso e respeito à cultura e ao povo de sua cidade. Imagine então que a cidade de João Pessoa, que tem avenidas como Epitácio Pessoa, Rui Carneiro, Rui Barbosa, Tancredo Neves, Ayrton Senna, que muitos desses não são filhos naturais de Conceição, e que a cada ano os vereadores então mudassem de nome, simplesmente porque os legisladores do momento presente, da atualidade, não se lembram mais dos seus feitos grandiosos do passado e decidem simplesmente substituir esse nome por nomes que estão mais frescos, lembrados na mente da população e nas suas mentes. Não é um pouco estranho? Isso não é respeitar a história, nem respeitar o povo de uma cidade. Os nobres vereadores de Conceição, eleitos prometendo escutar a população e fazer a vontade do povo, deveriam ocupar seu precioso e muito caro tempo, pago por nós, contribuintes, pela população de Conceição, apresentando projetos sociais, projetos culturais, projetos educacionais, projetos estruturais para a nossa cidade, e não ocupar o seu mandato somente em mudar nomes de ruas e dar nomes a ruas, a prédios públicos. Poupe-nos. Isto tem sido uma mensagem da população. Quais são os projetos dos vereadores da Câmara de Vereadores? Só tem esse tipo de projeto? Não estamos aqui para defender, condenar ou condecorar Solon de Lucena, ou o nome de A, B, C ou D, ou qualquer outra pessoa pública que venha a ser homenageado nessa cidade. Estamos aqui para exigir que a história de nossa cidade, as tradições, a memória seja respeitada e, acima de tudo, que seja respeitada a opinião pública da população do povo de Conceição. A população de Conceição discorda da proposta de mudança. A população de Conceição não quer a mudança do nome, não pelo nome de quem se pretende homenagear, simplesmente porque a população não quer a mudança do nome para nenhum outro nome, simplesmente, e quer que se mantenha o mesmo nome da Avenida Solon de Lucena
independentemente de quem foi ou deixou de ser Solon de Lucena. Só isto. Como pode uma Câmara de Vereadores apresentar um projeto polêmico como este e não consultar a população e aprová-lo em menos de 4 horas, com as portas da Câmara fechadas, sem a participação, sem a presença da população? Pelo menos os moradores e comerciantes da referida rua, que são aqueles que passarão pelos mais diversos transtornos e despesas de mudanças de endereço, de mudanças e tramitações em bancos, em contas, em escrituras, em CNPJ, averbação e etc., deveriam ser consultados, ser chamados para conversar, a dar sua opinião sobre este tema. Não dizem que a Câmara é a casa do povo e que faz a vontade do povo? É a Câmara de Vereadores de Conceição e a Prefeitura que vai arcar com essas despesas dos moradores da Avenida Solon de Lucena? Os vereadores de Conceição seriam, no mínimo, respeitosos com a população da cidade que os elegeu, se tivesse dado um prazo de pelo menos 2 sessões para que a população fosse convocada a dar a sua opinião. Não existe um expediente na Câmara de Vereadores chamada audiência pública para escutar a população sobre esses temas polêmicos, para que a população possa dar a sua opinião? Você que está me ouvindo agora, você gostaria que mudasse o seu nome depois de 100 anos, ou de 70 anos, ou de 50 anos, sem você ser consultado? É assim que se sentem os moradores da Avenida Solon de Lucena, juntamente com os comerciantes e toda a população de Conceição. Tanta coisa para se mudar na cidade de Conceição, tanta coisa para se fazer, e vão mudar justamente o nome da rua mais conhecida, mais lembrada, mais venerada na cidade de Conceição? Tanta rua sem nome em Conceição, e vão mudar de nome logo as ruas mais conhecidas da cidade? Sinceramente, a população não vê com bons olhos certos mandatos de certos vereadores que somente sabem mudar nome de rua, dar nome à rua, dar voto de aplauso, de pesar, de condolências, e esquecem que o papel principal do vereador é apresentar projetos que beneficiam a cidade, cobrar melhorias para o povo e solicitar benefícios para a cidade, entre outros. O que custa perguntar? O que custa escutar a população que os elegeu? Tanta coisa boa para se fazer em Conceição, e os vereadores que são pagos com dinheiro do povo passam uma única sessão debatendo toda esta sessão para mudar o nome da principal rua da cidade. Sinceramente, é uma perca de tempo com tanta coisa importante que se tem para debater e para se fazer nessa cidade, e principalmente porque nós estamos no meio de uma pandemia em que as pessoas estão trancadas, estão em casas e não podem sair de casa para dar a sua opinião. Simplesmente foi uma falta de respeito da Câmara de Vereadores, daqueles que proporam esse projeto e aprovaram, com a população de Conceição. Seria no mínimo respeitoso para com o povo que mora nesta rua e nessa cidade, antes de propor a mudança e votar a mudança, ouvir a opinião do povo. Sabemos que quem se pretende homenagear, ele é mais que merecedor e merece homenagens até maiores do que simplesmente o nome de uma avenida. Não temos nada contra o nome do grande governador, filho natural de Conceição, o senhor e ilustríssimo Wilson Leite Braga. Temos contra a mudança e não queremos a mudança do nome da Avenida Solon Lucena para o nome de ninguém. Somente isto. Queremos que a avenida
continue com o mesmo nome que tem há décadas. Outras homenagens podem ser dadas ao grande governador da Paraíba, mas não mudar o nome de ruas para dar o nome a ele ou a qualquer outra pessoa. Talvez dar um nome a uma avenida de que não tem nome, ou criar uma nova avenida, ou dar um nome a uma rodovia, ou a uma obra pública que ele construiu aqui na cidade, ou colocar o seu nome em uma obra que ele construiu e deixou na cidade, uma obra que tem uma grande relevância. Simplesmente é isso que a comunidade e a população de Conceição pede. Um internauta, que é advogada, filha de Conceição, fez a seguinte reflexão em um comentário em postagem nesta cidade de um blog, logo após a repercussão na terça-feira passada sobre esta aprovação deste projeto pela Câmara de Vereadores de Conceição. A internauta, filha de Conceição e advogada, diz o seguinte: o silêncio dos vereadores de Conceição sobre a mudança de nome da Avenida Solano Lucena para o governador Wilson Leite Braga e a rapidez em fazer a mudança é intrigante. A importância do cidadão, do homem público, do político atuante, do grande governador Wilson Braga, ela é inquestionável. O ilustre conterrâneo merece todas as honrarias da Casa Legislativa da cidade onde ele nasceu. No entanto, causou espanto à população a surpresa a muitos filhos de Conceição o conhecimento da notícia via nota plantada em uma coluna social de um jornal da capital do estado e em outros portais. Não estou aqui criticando a iniciativa, mas sim a pressa, a exclusão do povo neste processo. A mudança de nome de ruas, avenidas, traz implicações burocráticas, econômicas e, por vezes, jurídicas. Projetos ousados como esse precisam ser debatidos com os moradores e com a população em geral. A Câmara tem o dever, a missão de informar todos que possuem imóvel em rua, cujo nome é alterado, que é preciso fazer a averbação no registro em cartório. É dever também dos representantes do povo informar aos comerciantes da avenida que transtornos e ônus serão maiores para eles. Porque, além da averbação do imóvel, é preciso mudar o contrato social, notas fiscais e tudo o que foi exigido legalmente sobre o endereço, bem como fazer alteração em serviços de banco, de água, de energia elétrica, de telefone e outras mais. Por isso, o povo deve participar da discussão do projeto. A homenagem ao filho célebre poderia esperar um pouco mais. Um homem público da estatura, da envergadura de Wilson Braga, com certeza não estaria de acordo com a aprovação de um projeto em homenagem a ele, a que exclui a participação popular, tendo em vista que ele era um homem extremamente democrático e que buscava escutar sempre a população e os seus eleitores. A Casa Legislativa Salustiano Leite tinha o dever de convocar audiência pública para a discussão de tão importante matéria e não votar o texto secretamente, em pleno isolamento social, no meio de uma pandemia, no silêncio da pandemia. Mudar nome de rua é um ato político e em sociedades democráticas, respeitosas, não há ato político sem a participação do povo. Fecha aspas. Outra internauta também diz o seguinte: em nenhum momento os vereadores pensaram na população de Conceição. Agiram pelo sentimentalismo, pela emoção e esqueceram a razão.
Faltou mesmo razoabilidade. A Câmara deveria ter aberto um canal de ouvidoria popular com a população. É preciso ouvir o povo para decidir sobre um assunto como este. Ademais, nenhum vereador se posicionou formalmente, por escrito, sobre o projeto. Isso abre um precedente para as outras arbitrariedades de uma Câmara de Vereadores. Respeitamos a opinião de quem pensa o contrário de nós, mas simplesmente esperamos que a nossa opinião e a opinião dos cidadãos de Conceição também seja respeitada. Afinal de contas, vivemos numa democracia e numa república. Ou não, ou vivemos numa ditadura. Quem decide é ou não é o povo. Não dizem que a voz do povo é a voz de Deus? E por que os vereadores de Conceição não escutam o povo? Apesar de que, em grande maioria das vezes, o povo é geralmente ludibriado, enganado, manipulados por muitos políticos, por maus gestores, para que seja feita a vontade deles e não a vontade do povo. Esperamos que o nosso querido prefeito Nilson Lacerda, ele use de bom senso democrático e escute o povo e faça uma pesquisa de opinião pública, uma audiência pública e escute a população e simplesmente pergunte: você acha que o nome da Avenida Solano Lucena deve ser mudado? Se a maioria aprovar a mudança e der uma justificativa plausível, que seja feita à vontade do povo de Conceição e não somente a maioria da Câmara de Vereadores de Conceição, e que o grande prefeito Nilson Lacerda, que foi vereador, foi presidente desta Câmara de Vereadores e que é uma pessoa extremamente democrático, participativo e sempre escuta seu povo antes de tomar decisões, ele sancione ou rejeite este projeto de lei, que nenhum benefício traz diretamente para a cidade de Conceição, nem para os moradores da referida avenida. Esperamos contar também com a ajuda e mediação dos advogados que não concordam com a aprovação desse projeto, com a participação e o apoio do Ministério Público nesta matéria, a quem uma comissão irá procurar para que analise e ajude a população de Conceição. Convidamos você que está nos vendo a também dar a sua opinião, escrevendo abaixo desta postagem e nos perfis das redes sociais dos vereadores, do prefeito Nilson Lacerda, e dê a sua opinião. Diga se você concorda ou não concorda. Diga sim ou não. É isso que nós queremos. Estamos formando uma comissão para tratar do assunto e dialogar com o prefeito municipal de Conceição, com a Câmara de Vereadores e com o Ministério Público, e que seja respeitada a vontade e o direito do povo de Conceição. Você que tem interesse em participar desta discussão, dizendo sim ou não, entre em contato conosco, entre em contato comigo e temos o imenso prazer de conversar, de dialogar com você sobre esta questão, sobre este projeto. Atenciosamente, Comissão da População de Conceição, que não concorda com a mudança de nome da Avenida Solano Lucena. Você é a favor ou é contra a mudança do nome da Avenida Solano Lucena? Responda sim ou não nos comentários desta postagem. Obrigado pela sua atenção e pedimos que você compartilhe este vídeo, essa postagem nas suas redes sociais, e estamos aqui para conversar e escutá-lo. Obrigado por sua atenção e Deus abençoe a todos. Viva a democracia, viva a opinião pública.